Eu adoro ser a bruxa. E eu me lembro muito bem do dia em que eu comecei a gostar de ser a bruxa. A primeira escola que eu estudei, a gente tinha aulas de música. A gente sempre cantava aquela música Linda rosa, juvenil, juvenil, juvenil. Acho que todo mundo conhece essa música, né? E sempre a professora me colocava na interpretação dessa música para ser a bruxa. E aí um dia, assim, eu percebendo que só eu era a bruxa, né? E que sempre era a mesma menina que era a Rosa também. Mas um dia eu reclamei com a professora, assim, eu quero ser a Rosa. E aí então a professora colocou a bruxa sendo Rosa e a Rosa sendo bruxa. E aí tudo muito bem, eu estava muito feliz porque finalmente eu seria a Rosa. Na coreografia que a gente fazia, a Rosa começava saltitante, feliz, alegre, a cantar. E aí aparecia a bruxa e encantava a Rosa dormia. Todas as pessoas cobriam a Rosa, né, as pessoas que representavam o mato, né? E aí o mato, quando crescia, cobria a Rosa dentro de um círculo, e na hora que o mato começou a crescer e estava eu como Rosa dentro do círculo e as pessoas em pé e eu deitada dentro do círculo, eu tive um piti. Professora, para tudo. Eu era essa criança. Professora, para tudo. Que foi, né? Que foi que aconteceu, Fernanda? O que houve? Professora, não gostei de ser a Rosa. Quero voltar a ser a bruxa. E curiosamente eu me lembro até hoje do pensamento que eu tive, deitada lá naquele círculo no papel da Rosa. Eu disse para a professora o seguinte: professora, a Rosa não faz nada. A Rosa só dorme. A criança naquele momento não tinha consciência da sabedoria daquilo que ela estava falando. Mas hoje eu consigo nomear e entender o que eu senti no papel de Rosa e o que eu senti no papel de bruxa. Quando eu interpretava a bruxa, eu também era o tempo que passava e que fazia o mato crescer. A bruxa também era quem abria o caminho no mato para o rei entrar. A bruxa não era só aquela que adormecia a Rosa, era a bruxa que fazia a história acontecer. Aí a minha criança cresceu, se esqueceu da bruxa, aí eu fui aprendendo a ser menina e depois comprei o sonho de ser a super esposa, a mãe, a dona de casa, a profissional bem-sucedida, excelente em todos os aspectos. E um dia, assim como a Rosa, eu despertei. E me lembrei da bruxa, do tempo, do mato. Não pense que despertar foi como o beijo do amado rei. Despertar dói. Despertar nos coloca cara a cara com o tempo, com as coisas que poderiam ser diferentes, mas que não voltam, e com as coisas que ainda podemos mudar. Quando eu encontrei com a minha bruxa, eu parei de brigar com o tempo. Eu entendi os meus ciclos, eu comecei a olhar para as estações de um jeito diferente, comecei a olhar para o céu e entender o reflexo dele aqui na Terra. Comecei a olhar para os elementos e o significado de todas essas coisas no nosso inconsciente. A bruxa é a curadora que existe em nós. É ela quem conhece as ervas, as velas, os aromas. É ela que conhece os oráculos. É ela que sabe sobre a ancestralidade. E é ela quem conhece a alma mais profunda das mulheres. A questão é que todas nós somos a Rosa, somos a bruxa e somos o rei. A Rosa é a princesa trancada na torre que vivia alegre a cantar porque não tinha consciência de que era prisioneira de si, dos pais, de uma relação, de um trabalho. A bruxa faz a Rosa dormir
e sonhar com uma realidade diferente daquela que a aprisiona. O rei é a energia yang do impulso e da ação que a rosa precisa integrar dentro dela. Mas nessa história, muitas mulheres acham que precisam de um rei, de um cavaleiro, de um príncipe que as ajude a matar o dragão e sair da torre. O que a rosa não sabe é que o rei e a bruxa estão dentro dela. A rosa sempre esteve com a chave da torre na mão. O que faltou foi coragem para abrir a porta. E a muitas de nós falta coragem para abrir a porta. Mas a infância previa que em algum dia eu lembraria diferentes rosas, o lugar aonde cada uma delas esqueceu a chave. E eu acho que meu trabalho é um pouco sobre isso. É sobre ajudar as mulheres a encontrar a chave. Quando eu falo das bruxas, eu falo também sobre ser mulher. Houve um tempo muito longe em que nós fomos mais respeitadas, aonde a organização social e religiosa predominante era diferente da que a gente vive hoje. E a caça às bruxas é um pouco do reflexo dessa mudança de concepção a respeito do feminino. As mulheres eram grandes detentoras de conhecimento num tempo antigo. Elas eram líderes sociais, elas eram as curandeiras, eram elas que conheciam o mistério de trazer ao mundo uma nova vida. Houve um tempo em que as mulheres eram honradas e respeitadas como deusas. Mas com a caça às bruxas, a gente foi esquecendo de como é que era isso. E depois desse tempo, mãe foi um dos únicos papéis que as mulheres exerceram na sociedade. Fato é que quando a gente fala sobre as bruxas, sobre a caçada às bruxas, a gente está falando de um tempo de mudança de concepção, de transição de forma de ver o mundo. E todas as acusações sofridas por nossas ancestrais bruxas, ela é reeditada ainda hoje, nas violências e nos abusos que a gente sofre por ser mulher. Difícil mulheres que hoje não reconheçam que tenham vivido relacionamentos abusivos. Muitas mulheres da minha geração não se encorajaram a abrir a porta. Ser bruxa é sobre ter esse olhar de igualdade entre os seres. É sobre lembrar aonde a gente esqueceu a chave. É sobre recordar esses conhecimentos esquecidos das nossas ancestrais, que estão no nosso inconsciente, clamando para serem ouvidos, mas que muitas vezes a gente teima em querer não escutar. Não entendam a bruxa como uma mulher má que deseja o sofrimento dos outros. Entenda que a bruxa foi uma mulher que só estava tentando manter vivo o conhecimento, a crença e os valores que elas tinham. A bruxa é a mulher que hoje luta pelos seus direitos. A minha face bruxa aparece aqui nesse canal, contando para vocês sobre a roda do ano, com seus solstícios e equinócios, falando um pouco sobre como é que está o céu e o que ele está contando para a gente, que pode nos ajudar no nosso crescimento pessoal. Para mim, a bruxa também tem relação com a gente voltar a ouvir e respeitar o nosso corpo e a nossa intuição. A bruxa é um arquétipo que fala sobre a velha sábia. E na nossa cultura, que valoriza tanto a juventude, a velha acaba sendo um arquétipo temido pela grande maioria das mulheres. Na cultura indígena, quando a gente anda calçado, é como se a gente andasse de olhos vendados. E simbolicamente, os calçados representam o status, representam também a nossa máscara social. Por isso, o grande exercício da bruxa é te convidar para andar um pouquinho descalço na natureza e entrar em contato com os teus instintos. Presta atenção nas músicas que vierem à tua mente a hora que tu estiver dando essa caminhada. Se tu puder tirar o sapato, caminhar com o pé descalço na grama, na terra ou na areia, é uma excelente forma de entrar em contato com os teus instintos. Presta atenção nas músicas que vão surgindo na tua cabeça, canta essas músicas e vai sentindo como o teu coração vibra estando em contato com a natureza. Lembra de levar para essa caminhada as tuas questões principais e esteja aberta para
para receber as respostas do universo. E lembra de comentar comigo como é que foi a tua percepção e a tua vivência com esse arquétipo da bruxa. Espero ter contribuído de alguma forma para o teu crescimento pessoal. Até o próximo vídeo e observe.